Olá, sejam todos bem-vindos a Code Easy. Meu nome é Felipe Ranvieira e essa é a 11ª aula do nosso curso de APIs REST com PHP 7 Slim Framework. E nessa aula nós vamos falar sobre tratamento de exceções. Bom, por que é importante o tratamento de exceções? Antes de começar a explicar, eu vou até mostrar para vocês terem uma ideia melhor. Eu criei aqui uma rota de teste chamada Exception Test e eu tenho o controller que eu criei aqui, Exception Controller, e o método teste. Inclusive, se eu for aqui no meu controller que eu criei, eu tenho aqui que ele retorna uma mensagem, ok, tranquilo até aí. Se eu vier aqui no meu Insomnia e rodar, ele está funcionando perfeitamente. O que acontece? Se eu vier aqui e colocar throw new exception, colocar aqui mensagem de erro, se eu lançar uma exceção porque em alguma parte do programa deu algum erro, ou em alguma outra parte do seu processo uma exceção foi lançada, quando você roda o programa, é isso que ele vai te retornar. Slim Application Error, o tipo foi uma exceção, aqui a mensagem de erro, que foi o que eu escrevi, em qual linha que deu, foi na Exception Controller, na linha 13, como vocês podem ver aqui. Exception Controller, linha 13. Mas qual que é o problema disso? Imagina que você está programando e deu erro de conexão com o banco de dados, divisão por zero ou outras coisas do tipo. Não conseguiu conectar com uma outra API que você estava tentando, não tem permissão para salvar o arquivo no diretório e ele lança esse Slim Application Error aqui. Você não vai retornar essa mensagem aqui para o usuário. O usuário olha essa mensagem, ele vai ficar assustado, ele não vai saber o que fazer, vai falar, meu Deus do céu, o sistema travou, tá com vírus, porque ele não vai não conhece sobre como as coisas realmente funcionam. E às vezes vai ficar perdido, porque tá dando erro em tal linha do código, mas isso não importa para ele. Então o que a gente faz? A gente tem que montar uma mensagem mais detalhada para ele, tratar as nossas exceções. Como que a gente pode fazer isso? Vou tirar esse código daqui. Primeira coisa, um dos métodos que eu uso é trabalhar com os try-catch nos controllers. Os controllers são os primeiros a serem chamados. Sendo assim, se eles são os primeiros a serem chamados, todo o resto do código vai estar depois dos controllers. Então, se eu trabalhar com os try-catch dentro deles, eu consigo tratar qualquer exceção, tratar no mesmo arquivo qualquer exceção feita durante a execução do endpoint da API. Então, o que a gente pode fazer aqui? Se der tudo certo, ele retorna uma mensagem ok. Se alguma coisa der errado, no caso, vamos supor, se a exception for lançada, ou qualquer coisa que herde dessa exception for lançado como erro, eu coloco aqui return response with JSON. E vou definir uma mensagem padronizada aqui. Vamos supor exception, error. Vamos colocar aqui exception. Agora, o que mais nós podemos colocar? Podemos colocar o status. Vamos colocar aqui 500. O código do erro. Você pode montar, por exemplo, uma documentação dos erros que acontecem. Aconteceu o erro 001 no sistema. Daí você pode relatar, o usuário pode relatar ao desenvolvedor. O desenvolvedor, aconteceu o erro 001. O desenvolvedor pode ir lá e pode ver, o erro 001 é por causa disso. Ou então, às vezes, até mesmo quem está usando a API. Aconteceu o erro 479. Daí o cara vai lá, na documentação está lá, o erro 479 é porque você enviou os dados errados. Você deveria enviar isso. Então fica algo bem melhor para quem está trabalhando com a sua API. Você pode colocar também uma user message. E você pode colocar, por exemplo, na user message, erro na aplicação, entre em contato com o administrador do sistema. E você pode colocar, por exemplo, um developer message, que é a mensagem que o desenvolvedor pode ver. Que daí você pode pegar, por exemplo, get message.
para pegar a mensagem do objeto exception. E vamos supor basicamente isso, você pode ir montando conforme a sua necessidade. Aqui eu estou passando apenas assim, tem que retornar aqui também o status no if.json. Como é status 500, tem que retornar com o status 500. Aqui eu estou passando apenas um exemplo do que você pode colocar. Se você quiser tirar o user message do developer e colocar sua message, você pode. Você pode remodelar da maneira que você quiser, conforme a sua necessidade. O legal é manter um padrão de erro, status, código e tudo mais que você for fazendo, para todas as mensagens de erros elas seguirem esse mesmo padrão, não tem nenhum problema delas mudarem, vamos colocar dessa maneira. Se eu executar agora com esse throw aqui no meio, ele vai retornar o erro 500, conforme foi listado aqui, mas agora ele vai retornar um JSON para a gente. Erro na aplicação, entre em contato com o administrador do sistema. Você tem um código do erro, você tem um status. Fica muito mais legível para o usuário. Fica muito mais simples dele entender o que realmente está acontecendo. Então, é uma das maneiras de tratar as exceções. O PHP 7 ele adicionou uma nova interface. Não sei se ele adicionou, se já existia, mas tem uma interface que está sendo bastante usada no PHP 7 agora, que é o Throwable. Isso. O que seria o Throwable? Aqui eu estou colocando o pipe para poder dizer que tanto essa exception quanto esse Throwable vão lançar esse catch. O Throwable seria, além de exceções que podem ocorrer, erros também. Vamos supor, esqueceu de digitou algum comando errado, alguma outra coisa que cause o erro no código, não uma exceção e sim um erro que foi na hora de programar. Ele também lança aqui dentro dessa exception. Então, podemos colocar assim. Se a gente for fazer o teste, também funciona. E agora a gente tem outra questão. Vamos supor, o usuário enviou dados incorretos. Então a gente lança aqui. Em vez de exception, a gente vai lançar uma outra exception. Invalid argument exception. Vou ver. Faltou enviar a senha. Vamos supor que lançou uma exception assim, no meio da aplicação. E o que acontece? Se a gente continuar dessa maneira, qual mensagem que vai exibir no usuário? Erro na aplicação. Mas na verdade não foi erro na aplicação, faltou enviar uma senha. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar um outro catch e lançar aqui, invalid argument exception. E é importante lembrar, o exception e o throwable, eles sempre tem que vir por último, porque senão eles sempre vão ser lançados e não vão dar espaço para os outros serem lançados, porque o invalid argument exception, por exemplo, ele estende, por exemplo, de logic exception. E se eu pegar o logic exception aqui, só para vocês darem uma olhada, logic exception, ele herda de exception. Então, se eu colocar o exception em cima do invalid argument, ele vai sobrepor e o invalid argument nunca vai ser ativado. E agora eu posso fazer o seguinte, posso colocar outro tratamento aqui, erro, foi um invalid argument exception, status, foi um status 400, vamos ver aqui também. A gente tem aqui os estados da aplicação, no caso foi um erro do cliente. Ele esqueceu de enviar alguma coisa, então é um erro 400 alguma coisa. Se a gente pegar aqui o 400, nós temos, por exemplo, bad request, pode ser uma solução. Sim, nesse caso o mais recomendável seria o bad request. Ele não conseguiu entender a sua requisição. Vamos ver se a gente tem outro. Tem pagamento requerido, proibido, não encontrado, método não permitido. Sim, vamos colocar o 400 por enquanto. Depois vocês também podem estudar os erros, os códigos HTTP para saber qual que vocês podem usar. Então foi erro 400, o código do erro vamos colocar 2 e a gente pode colocar aqui
É necessário enviar todos os dados para o login, vamos supor. Se eu vier aqui agora no Insomnia e rodar isso daqui, olha, lançou um invalid argument exception, o status 400, faltou eu alterar aqui. Aqui eu tenho que colocar 400 também. E envio, beleza. 400, bad request. Foi status 400, código 002, é necessário enviar todos os dados para o login. Faltou enviar a senha. Então, assim você pode ir tratando todas as suas exceções na sua aplicação. Agora, vamos no nível mais alto, que é o último nível dessa videoaula. Vamos criar aqui as nossas exceptions. Ok, para que criar as nossas exceptions? Às vezes você tem um erro muito específico, o usuário tem que enviar 3 informações para preencher para cadastrar alguma coisa e ele não enviou uma delas. Você pode colocar invalid argument, mas a sua exceção ela tem que ser mais específica para aquilo, alguma outra coisa do tipo. Então você pode criar suas próprias exceptions. Então eu vou criar um novo diretório aqui em app chamado exceptions. Vou criar um novo arquivo. Vamos colocar aqui test exception.php. O namespace que vai ser agora app exception. E a nossa classe que vai ser test exception. E ela vai herdar de exception. Ok. O que a gente faz aqui agora? Se a gente entrar aqui no site do PHP, ok, aqui encontrei extending exceptions, certo? Já tem a minha exception, que é a de exception. Agora eu tenho que colocar o nosso método construtor, certo? Primeiramente, uma exception ela é composta pela mensagem, pelo código que você pode atribuir a ela e pela exception anterior que foi lançada, caso ela seja baseada em alguma outra exception. E aqui você pode ativar a classe Py para passar os dados para ela, que no caso seria a classe exception. Depois disso, você tem a classe toString, que é como que ela vai ser apresentada quando ela for lançada como uma string. Então você pode colocar public function toString. Esse toString é um método mágico do PHP que retorna uma string aqui. E você pode colocar return, por exemplo, class. E você pode retornar, por exemplo, que nem lá no site do PHP estava mostrando. Você pode retornar o código e a mensagem. E assim que seria exibido uma exception, por exemplo. E como que funciona isso? Nossa exception está basicamente pronta. O construtor onde você passa os dados iniciais. E depois o toString, que é como ela vai ser exibida como mensagem. Então agora a gente pode vir aqui no nosso exception controller e vamos fazer o seguinte. Agora, vamos apagar invalid argument exception, colocar aqui test exception. Testando. Perfeito. Ele lançou uma test exception. Agora vamos montar o nosso cat para essa test exception. Vamos buscar return. Vamos dizer que esse test exception também é alguma coisa relacionada ao erro do usuário. A gente coloca aqui test exception. O código vai ser o erro 3. Testando. A mensagem e a mensagem do desenvolvedor. Legal. Tudo pronto aqui.
Se a gente for agora no Insônia e lançar... Vamos ver aqui o que aconteceu. Teste exception. Ah, já sei qual que foi o erro que deu. Vou voltar aqui. Eu coloquei teste exception e aqui o namespace eu coloquei exception. Mas na verdade é exceptions. Faltou o S aqui para colocar no plural. Eu venho aqui e coloco aqui no plural também. Perfeito. Enviar... Ah, perfeito. Era só um erro na sintaxe mesmo. Daí aqui, tanto é que vocês viram, foi um erro na sintaxe, foi um erro na hora de digitar o código. E o Throwable conseguiu captar isso. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, tirar o S, vamos tirar o Throwable daqui para vocês verem, ele dá um erro. Mas se eu colocar o Throwable, ele lança o catch. Então o Throwable ele também consegue pegar erros de sistema, como por exemplo, eu ter digitado errado aqui. E aqui ele está lançando uma teste exception, vamos supor, não precisa ser especificamente assim, pode ser em qualquer parte do programa que está lançando, e ele está caindo dentro desse catch, para exibir essa exceção aqui. Daí quando eu envio, olha lá, app exception, teste exception, para mostrar o que está sendo lançado, status, mensagem, então tudo pronto, com a nossa própria exception, que foi criada especificamente para isso. Então, é basicamente isso a aula de hoje, como criar sua exception. Você pode começar a trabalhar com isso para entregar algo muito mais fácil de manusear para o seu usuário, porque, como o próprio nome diz, exceções são exceções, não tem como você evitar elas. Se uma pessoa pegar uma calculadora, por exemplo, e digitar lá 5 dividido por 0, não tem como você proibir isso. O que acontece? Ele lança um erro. Não tem como você fazer 5 dividido por 0 numa calculadora. Então ele lança um erro. Existem coisas que realmente dependem muito do ser humano. Você pode ser o melhor programador do mundo, mas você não vai conseguir restringir tudo. Sempre tem algo que o usuário pode fazer para quebrar o seu sistema. E esse algo é chamado de exceptions. São as exceções que existem. Então, com o tratamento dessas exceções, você pode retornar mensagens de erros elegantes, por assim dizer, padronizadas e fáceis de serem lidas. E a partir disso, quem sabe montar uma documentação, que nem eu mostrei aqui, para o usuário saber como procurar, onde procurar. Vamos pegar aqui o MySQL. Vamos pegar um erro qualquer aqui. Na internet... por aqui. Erro 1064. Não sei qual erro que é, mas vamos supor... O MySQL tem vários códigos de erro também. Vamos supor que deu o erro 1064. Coloque aqui, 1064. Olha lá. MySQL erro 1064 é um erro de sintaxe. Você já descobriu o que houve, só de ver o código. Então... o MySQL, eu gosto bastante dessa questão dos erros, porque ele tem tudo separado em códigos, é bem fácil de encontrar. E você pode fazer isso com sua aplicação. Bom, então é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido como tratar as exceções e os erros também através do Throwable na sua aplicação. Não se esqueça de se inscrever no canal, de seguir a gente no Facebook e de acessar nosso site para ler os nossos posts também. E até a próxima aula, pessoal!